Glória a Deus, glória a Deus. Meu nome é Maria, graça e paz a todos vocês, abençoados. Se inscreva no canal, Graça sobre Graça Macedo, amém? Então é isto aí, abençoado. Tem que destruir as fortalezas, abençoado. Tem que destruir as fortalezas, não é? Este é o tema, este é o livro, olha, que eu estou lendo, abençoado, olha, não é? Este é o livro que eu estou lendo, volume 10 do Ministério Graça e Apostolado, amém? Então, glória a Deus pela vida de todos vocês que vai passar aqui, abençoado. E este é o segundo domingo que eu vou ler este livro, amém? Então, eu tenho que destruir as fortalezas que estão na minha mente. Eu tenho que ter domínio, abençoado. Domínio de algumas coisas, amém? Então, e os frutos do Espírito, não é? Gálatas 5 fala sobre os frutos do Espírito e sobre as obras da carne, amém? Então, vamos falar mais uma vez sobre fortalezas, destruindo fortalezas. Hoje nós vamos falar de um abençoado chamado Gideão na Bíblia, abençoado. E depois eu vou dizer a mensagem que o Espírito Santo me deu essa semana, amém? Muitas coisas o Espírito Santo me dá, abençoado. Eu anoto e depois eu tenho que dar uma estudada, não é? Eu também estou aprendendo juntamente com vocês. Eu estou aprendendo a falar, eu estou aprendendo a entender o que é fortalezas, eu estou aprendendo, abençoado, muitas coisas. Crescei na graça, amém? Crescei na graça e no apostolado, é o que diz a palavra do Senhor. Crescei na graça, abençoado. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Não há outro remédio, abençoado. Não há outra saída a não ser a gente ouvir a graça e o apostolado. Não há mais saída, abençoado. Para onde nós vamos? Nós vamos ficar por aqui, abençoado, com Cristo ressuscitado, com a graça, com o apostolado. Amém? Essa é a minha confissão, abençoada. Eu não tenho para onde ir. Eu tenho que ficar debaixo da graça, que foi aonde Deus nos colocou. Deus não nos colocou debaixo da lei, abençoado. Deus nos colocou debaixo da graça dele. Então, permanece firme e constante, abençoado. Destruindo fortaleza, não é? A lei é uma fortaleza na mente do cristão. Tem que tirar a lei, tem que destruindo fortaleza. Jesus, ele já foi para o madeiro, abençoado, para destruir a lei, para acabar com ela, abençoado. O fim da lei é Cristo, Romanos 10, versículo 4, amém? Não é meu assunto, abençoado, mas Deus aboliu a lei em sua carne. Tudo isso está escrito e tudo isso nós vamos ver e ouvir até nós estarmos por aqui. Amém, abençoado? Então hoje nós vamos ver, não é? Então nós falamos sobre Moisés, não é? Veio fortalezas em Moisés. Então vem fortalezas nos homens de Deus também. Só que Deus, abençoado, é conosco. Alô, Emmanuel conosco, abençoado, com a sua palavra. Então a gente vai destruindo fortaleza. Jesus lá em Mateus 4, ele destruiu fortalezas, citando a palavra. E é preciso ouvir a voz de Deus, abençoado. É preciso nós ouvirmos quando, de alguma maneira, Deus fala conosco. Deus fala conosco no nosso pessoal. Deus fala através dos anjos, abençoado. Alô, há milhares de anjos na terra falando com os filhos de Deus. Amém, abençoado? Então, nós paramos lá, não é, abençoado? Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1,7. Deus não nos deu espírito de medo. Pessoas que têm medo de andar de avião, pessoas que têm medo de andar em elevador, pessoas que têm medo de parar no farol, pessoas que têm medo do trânsito de São Paulo. Enfim, abençoado, medo do escuro, medos, abençoado, medos. E aí vai alojando uma fortaleza na mente da pessoa e ela deixa de fazer, não é? Ela deixa de fazer o que é para ser feito. Então, destruindo fortaleza. É como eu já ouvi no Ministério Graça e Apostolado. Um passarinho, ele pode vir a fazer um ninho na sua cabeça, mas você não pode deixar esse ninho
prevalecer, abençoado. Maria, e como é que a gente acaba com esse ninho, né? Então, abençoado, é com a palavra, amém? Então, com a palavra, a gente vai destruindo as fortalezas. Hoje a gente vai ver um caso de um homem também abençoado da Bíblia, que foi o Gideão. Nós vamos chegar lá, amém? Eu quero ler algo bem pouquinho aqui com vocês também. Eu tenho que começar de alguma maneira, abençoado. Eu tenho que cumprir o meu chamado. Eu estava aqui louvando agora, hoje é domingo, daqui a pouco eu tenho que ir para o ministério, às 18 horas começa o nosso culto. Ministério Graça e Apostolado, Jardim Ana Maria, não é? Rua Oratório 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. É lá que eu estou, amém? Então, abençoado, tem algumas fortalezas que todo ser humano, né, ele vai destruir com o quê? Com a palavra de Deus. É por isso, abençoado, que nós não devemos retroceder, sempre ouvir a palavra, sempre congregando, seja aqui, seja acolá, seja em Santo André, sempre congregando, sempre ouvindo um homem de Deus, uma mulher de Deus, verídico e verdadeiro, porque muitas das vezes as igrejas da lei, abençoado, vai falar muitas coisas para vocês. E hoje nós vamos verificar algumas coisas aqui sobre isso. Amém, abençoada? Então, olha lá. Deus não nos deu espírito de covardia, ou seja, Deus não nos deu espírito de medo. Deus não nos deu espírito de covardia. Guarde isto, abençoado. Deus não nos deu espírito de covardia. Em outras versões bíblicas, não é? Deus não nos deu espírito de medo. 2 Timóteo 1, verso 17. Então, ao ler as escrituras, você vai encontrar essa palavra. E aí, quando chegar uma fortaleza em sua mente, você vai fazer essa confissão de fé. Por isso, o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, não é? A minha alma não tem prazer nele. Então, Hebreus 10, 38. Se eu recuar, não vou recuar. Eu vou. Não vou recuar. Não sei, abençoado. Vê aí qual é a fortaleza que você tem. Então, a ministração é essa. Destruindo fortaleza. Então, eu não vou recuar. Eu não vou voltar para trás. Eu vou ir para frente. Porque a palavra diz ao meu respeito que Deus não nos deu espírito de medo. Então isso, a palavra ela vai combater. Então por isso ouvindo a palavra, não é? Aqui não é ouvindo coach. Aqui não é ouvindo palavras de sabedoria humana. É ouvindo a palavra do nosso Deus abençoado. Consegue compreender isso, abençoado? O ser humano ele pode errar. O coach pode errar. E Deus não erra quando ele fala conosco. É certeza, abençoado. É certeza. Por isso nós temos a convicção, não é? Quando a gente ouve alguma palavra no nosso dia a dia, confessando, declarando, a certeza e a convicção. Vivemos pela fé e não por obras. Vamos lá. Deus não nos deu espírito de covardia, né? 2 Timóteo 1, verso 7. Pois o Espírito Santo é um dom de Deus. Não quer que você tenha medo das pessoas. Tem gente que tem medo de pessoas. Olha. Pois o Espírito Santo, que é um dom de Deus, não quer que você tenha medo das pessoas, mas que sejas sábio e forte. 2 Timóteo 1, verso 7. Porque o Espírito de Deus nos deu, porque o Espírito que Deus nos deu, porque o Espírito que Deus nos deu não nos torna fracos. Ao contrário, o seu Espírito nos enche de poder. 2 Timóteo 1, versículo 7. 2 Timóteo 1, versículo 7. Você vai ouvir, abençoado, no seu dia a dia. Você vai ouvir 2 Timóteo 1, versículo 7. 2 Timóteo 1, versículo 7. Deus não me deu espírito de medo, então eu vou. Deus não me deu espírito de medo, nem de covardia, então eu vou falar. Deus não me deu espírito de medo. Deus não me deu.
Então eu não recebo. Se ele não me deu, eu não posso receber. Eita, abençoado. Glória a Deus por essa palavra. Se Deus não me deu, eu não posso receber. Porque eu não tenho. Ele não me deu. Se ele não me deu, eu não tenho. Essa é a confissão. Vocês entendem isso, abençoado? Isso é muito forte, abençoado. Então, quando a gente recebe, não, eu não recebo essa fortaleza na minha mente, porque Deus não me deu. Se Deus não me deu, eu não posso pegar. Deus não me deu. Alô, eu só pego aquilo que ele me dá. Alô, eu só pego aquilo que ele me dá, abençoado. Se os homens te derem algo que esteja fora da palavra, não pega, não receba. Alô, não receba. Alô, não receba. Deus não nos deu espírito de medo. O medo não provém de Deus. Por isso que muita gente fala, isso aí não é de Deus mesmo. Claro que não é de Deus. Não é de Deus mesmo, abençoado. Muita gente fala, não, isso aí não vem de Deus, não. Eles dizem, né? Isso aí vem do diabo. Mas eles não sabem nem o que estão falando. Por quê? Porque não estão debaixo do apostolado. Então fala coisas sem ter entendimento. Muita gente fala coisas porque vira um jargão na sua boca. Mas não tem entendimento. Mas hoje vocês vão ter entendimento. Amém? Deus não nos deu espírito de medo. O medo não provém de Deus. Prestem muita atenção. Se estivesse numa igreja da lei, eles diriam que o medo provém do diabo. Olha lá. Não tem muita gente que diz assim? Isso aí não é de Deus, não. Isso aí não é de Deus, não. Isso aí é de diabo. Realmente, isso não é de Deus. Porque Deus nos deu espírito nem de covardia e nem de medo. Alô? Então, essa frase está certa. Vamos ver se a outra também está certa. Vamos lendo aqui, vamos dominando aqui a palavra. Amém, abençoado? Deus não nos deu espírito de medo. O medo não provém de Deus. Se estivesse numa igreja da lei, eles diriam que o medo provém do diabo. As igrejas da lei diz, isto aí é do diabo. Mas não. O diabo já foi aniquilado. E não mais existe. O medo não vem de Deus, nem do diabo. O medo não vem de Deus, nem do diabo. O medo é uma fortaleza na mente das pessoas. Quantas pessoas estão vivendo hoje com medos mais absurdos provenientes de uma mente cheia de fortaleza. Quantas pessoas. E glória a Deus abençoado que você encontrou esse canal. E o intuito do Ministério Graça e Apostolado só é ajudar os irmãos que estão em Cristo Jesus. E há igrejas e pastores que são especialistas em colocar fortalezas na mente da pessoa. E há igrejas e pastores que são especialistas em colocar fortalezas nas pessoas. Tem muito disso mesmo, abençoada. A pessoa tá andando, ela tá de boa, ela tá prosseguindo, ela tá resolvendo os problemas, ela tá isso, ela tá indo, de repente chega uma pessoa. Essa semana eu presenciei isso daí. Parece que não tem nada a ver, mas tem a ver e eu vou contar para vocês, não é? Vou contar, abençoado, esse negócio de usar, né, banco online, você põe suas contas em débito automático, de água, de luz, não é? Então não tem nenhum problema, você coloca o seu convênio em débito automático, você paga suas contas ali no seu celular mesmo, isso é bom, abençoado. Só que as pessoas mais velhas, mais antigas, elas não têm esse hábito, elas têm medo de acontecer alguma coisa, preferem ir lá com o seu carnezinho, com sua continha de água, com sua continha de luz, pagar ou na lotérica ou no banco mesmo, né? E gosta de verificar assim tudo no papel mesmo, pessoas mais antigas, não é? Então, abençoado, aí a pessoa ela é esse modo antigo, né? Ela gosta desse modo antigo, mais trabalhoso, porque hoje a internet hoje ela ajuda bastante a gente, não é? Então você não é ao banco, você ganha tempo, enfim.
Então a pessoa mais antiga, ela está acostumada a pagar os boletos dela tudo indo ao banco, tal. Aí chega uma outra pessoa e diz, olha, assim, é mais fácil, faz assim, faz assado. E aí a pessoa, ela concorda com aquilo ali, então eu vou fazer desse jeito. Então, aí a pessoa começa a ficar confusa, ela começa a ficar confusa, abençoada. E aí chega uma outra pessoa que já tem experiência em pagar água, luz, boleto, tudo ali pelo celular, vamos fazer desse jeito. E aí chega uma terceira pessoa que ela diz, isto aí pode dar problema. E aí, se der algum problema, você tem que pagar de novo essa conta, assim. Só um pequeno resumo dessa semana do que aconteceu, abençoada. Então, isso será o quê? Uma fortaleza na mente daquela pessoa. Ela estava indo bem, estava indo bem. Ela ouviu a opinião daquela que já está há tempos, não é? Pagando suas contas no celular. De repente veio uma outra pessoa e disse, você vai ter problema com isso. Se você quiser, você pode tirar esse débito automático. Aí o que a pessoa faz? Ela coloca aquela fortaleza na mente dela. Porque o outro colocou fortaleza na mente dela. Até aí estava indo tudo bem. Isso é uma fortaleza. Fortaleza que outro põe. Um dá um empurrão para frente, o outro dá um empurrão para cair no buraco. É assim, abençoado. Isso é só uma comparação. Com as coisas do reino de Deus é dessa forma também. Um dá um empurrão para levantar com a graça e apostolado. Quando a pessoa sai da graça do apostolado, o outro dá um empurrão, empurra a pessoa no buraco, cai os dois no buraco. Porque o guia de cego dá um empurrão, o cego está cego, e aí ambos vão cair no buraco. O cego não sabe a graça, não sabe o apostolado, aí vai guiar o outro também vai ficar cego, pronto, cai os dois no buraco. Vocês entendem, abençoado? Nem é meu assunto, não é meu assunto esse não, mas essa semana aconteceu isso daí. Eu penso que vai dar para vocês entenderem alguma coisa aí, amém? Adriana de Oliveira, um abraço. Maura, um abraço. Maura Ramos. Então Deus nos deu espírito de medo. Então com sabedoria, andando com sábio, ouvindo a graça, ouvindo o apostolado, não tem aquele que vai colocar. Você andando na sabedoria de Deus, abençoado, na palavra de Deus, não tem aquele que põe fortaleza na sua mente. Por quê? Porque a sua mente vai estar embotada com a palavra de Deus. Mas não, o diabo já foi aniquilado e não existe mais. O medo não vem de Deus, nem do diabo. O medo é uma fortaleza na mente das pessoas. Ah, quantas pessoas estão vivendo hoje com medos mais absurdos, provenientes de uma mente cheia de fortaleza. E há igrejas e pastores que são especialistas em colocar fortaleza nas pessoas. Assim no nosso dia a dia tem, em termos terrenos, em termos espirituais também tem. Vamos lá, vamos prosseguir. Basta contar uma notícia meio desagradável, então dizem isso é coisa do diabo. Não é desse jeito, abençoado? Pode ver aí no seu dia a dia. E a pessoa passa daquele momento em diante a acreditar no diabo. O medo vem da carne, da natureza terrena. Alô? O medo vem da carne, da natureza terrena. Eu penso que eu falei isso aí. Alô? Abençoado. Obra da carne. Se você entender isso, vai ganhar o seu dia. Dizem, isto é coisa do demônio. Olha lá. Isto tudo as igrejas da lei que falam. Isso aí é coisa do demônio. E as pessoas passam a acreditar no demônio. Dizem, vestido de cor vermelha é a cor da pombagira. E as pessoas passam a acreditar nisso. Dizem, não é assim, abençoado aí? Nas igrejas não é desse jeito. Vocês estão ligando a televisão. Vocês estão vendo eles. Alô? Vestido de cor vermelha é a cor da pombagira e as pessoas passam a acreditar nisso. Dizem, não vá à praia, senão você perderá a sua salvação. E as pessoas como bonequinhos de chumbo passam a acreditar nisso. E as pessoas como bonequinhos de chumbo passam
a acreditar nisso. Eu já estive fazendo evangelismo no centro de São Bernardo, e eu sempre encontro um rapaz lá. Ele tá sempre falando lá, vem, se arrepende, não sei o que lá, senão Jesus vai voltar, você vai ficar, vai pro inferno e vai perder sua salvação, não vai à praia, porque a praia é do diabo. Tudo foi feito por ele e para ele abençoado. E eu já ouvi. Ele fica lá no centro de São Bernardo pregando essas coisas. E um dia eu disse para ele, bom, eu já ia falar uma coisa aqui, abençoado, mas eu não vou entrar nesse assunto, não. Deixa pra lá, abençoado. Olha lá, vestido de cor vermelha. Vestido de cor vermelha é a cor da pombagira. E as pessoas passam a acreditar nisso. Dizem, não vai à praia. Eu disse pro rapaz, ele disse, a praia é do diabo. Eu falei, a praia não é do diabo. E aí disse mais algumas coisas lá pra ele. Não convém agora eu falar. Ó, não vai à praia, senão você perderá a sua salvação. E as pessoas como bonequinho de chumbo passam a acreditar nisso. Contam histórias com ele. E então Jesus levou o irmão. Fulano no inferno para mostrar os planos do diabo, para destruir a humanidade. E as pessoas passam a acreditar nisso. Ora, quando na Bíblia Deus levou alguém ao inferno, Jesus diz, prestem muita atenção nisso, abençoado. Na casa de meu pai, quando na Bíblia Deus levou alguém ao inferno. Vou repetir, quando alguém na Bíblia levou alguém ao inferno. Disse Jesus, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejam vós também. João 14, 2 e 3. Então, quando na Bíblia Deus levou alguém ao inferno? Ora, Jesus não está no inferno. Ele disse, para que onde eu estiver, estejam vós também. Jesus está nos céus, no paraíso. Jesus levou o apóstolo Paulo ao paraíso, no terceiro céu. Jesus não levou Paulo ao inferno para saber quais são os planos do diabo. Pelo contrário, quando Jesus levou Paulo ao terceiro céu, lhe disse, Paulo, o diabo está aniquilado pela morte de Jesus, Hebreus 2,14. E o único diabo que vocês terão que lidar é a carne. Alô? O único diabo que vocês terão que lidar é a carne. Não diz que o medo, a fortaleza, tudo são obras da carne. A carne é um diabo. Já temos visto bastante, não é, abençoado, essa palavra aqui, não é? E o único diabo que vocês terão que lidar é a carne, que não habita bem algum. Romanos 7, versículo 18. O apóstolo Paulo disse, na minha carne vejo que não há. O apóstolo Paulo, na minha carne não habita bem algum. Os filhos de Deus citam essa palavra. Eu já ouvi crente evangélico citar. Na verdade. Mas está lá, no meio dos demônios, dizendo que tem diabo e demônio lá dentro da igreja. Então ele não tem revelação. Ele só está na letra. Estou falando coisas do meu dia a dia, abençoado, que eu já vivenciei. Que eu já ouvi. De evangélico. Paulo ele disse que em minha carne não habita bem algum. No entanto, eles têm esta palavra na boca, saindo da boca deles, mas também eles têm, lá tem demônio, mas tem o diabo também. E o único diabo que vocês terão, não tem revelação. E o único diabo que vocês terão que lidar é a carne, que não habita bem algum. Romanos capítulo 7, verso 18. Das coisas espirituais que eu já cuidei tudo por vocês, olha lá.
Vamos ler direitinho isso aqui. E o único diabo que vocês terão que lidar é a carne, que não habita bem algum. Paulo dizendo, das coisas espirituais eu já cuidei, tudo por vocês, Deus, pois tudo já está consumado. Palavra de Deus, palavra do Espírito Santo. Eu já cuidei tudo para vocês, pois tudo está consumado. Ah, Paulo, e sobre o inferno? Não se preocupe, isso é para vocês, meus filhos, predestinados à salvação, desde o princípio. Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses 2, versículo 13. Ah, Paulo, e sobre o inferno? Não se preocupem. Paulo falando, não se preocupem, isso não é para vocês, meus filhos predestinados à salvação desde o princípio. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Quanto a vocês, eu os salvei e os chamei com uma santa vocação, não para levar no inferno, não segundo suas obras, mas segundo o meu propósito e a minha graça que vos foi dada antes dos tempos eternos, 2 Timóteo 1, verso 9. Por isso que Paulo disse, evita questões tolas. Eu tenho que evitar questões tolas com aquele irmão. Ele leu a palavra, Paulo disse mesmo, que minha carne não habita bem algum. Aí vai lá na igreja do chapelão lá, e a igreja do chapelão tem principado e potestade lá. Não destruíram lá não, alô? Eles não destruíram, abençoado. Jesus destruiu, Colossenses 2, versículo 15. Jesus destruiu principado e potestades. Quem não destrói são os pastores, os obreiros, que não têm revelação. Por isso que Paulo disse, evite questões tolas, genealogias, contendas, debates acerca da lei, porque são coisas vãs e inúteis. Tito 3, verso 9. Evita questões tolas, o nível deles é muito abaixo do nosso, abençoado. O nível deles, desses pastores, desses obreiros fraudulentos, é muito abaixo do nível do Ministério de Graça Apostolado. É muito abaixo de um filho de Deus que já recebeu a graça, que recebeu Colossenses 2, versículo 15. Então, Paulo disse, evite questões tolas. E a gente evita, porque a gente está bem instruído, abençoado. Em outras palavras, o que não partir da sã doutrina revelado a Paulo não provém de Deus. Tudo na obra da carne, abençoado. Tudo na obra da carne. Não importa a palavra de quem seja, tudo que provém de Deus hoje nessa nova aliança tem que ter confirmação e aprovação do apóstolo Paulo. Ou seja, todo e quaisquer ensino tem que ser peneirado. Tem que ser peneirado. Então você debaixo do apostolado, ninguém vai botar fortaleza na sua mente lá, abençoado lá. Ninguém vai falar coisas para você. Você vai dizer, não é bem assim não, eu tô ouvindo outra coisa ali. Não. Eu tô ouvindo dizer ali que não tem demônio, o diabo tá aniquilado e os demônios também. E a sua mente vai estar apostolada. Você vai estar com a mente de Cristo. Medo do escuro, medo de viajar, isso é demônio, isso é diabo, isso é o quê? Vem, faz uma campanha. Não, isso aí é obra da minha carne, eu vou vencer ela, porque Deus não me deu o espírito de medo. Você vai falar desse jeito para você mesmo. Paulo, olha lá. Ou seja, todo e quaisquer ensino tem que ser peneirado pelas 14 cartas do apóstolo Paulo, para saber se provém de Deus ou não, pois foi ele o único homem a quem Deus levou ao paraíso e lhe revelou todos os seus mistérios para esta nova aliança, para esta nova aliança. Vamos terminar aqui, amém, abençoado? A palavra que o Espírito Santo me disse esta semana é 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Não vou ler o verso todo, amém? Só vou ler isto aqui que você vai confessar com a sua boca. 1 Coríntios, capítulo 6, no verso 12. Eu quero uma frase do apóstolo Paulo, abençoada lá, ó.
mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Diga bem forte, eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Eu não vou ter medo de viajar, eu não vou ter medo de andar em São Paulo, eu não vou ter medo de dirigir. Isso tudo são fortalezas da minha mente. Deus não me deu espírito de medo, Deus não me deu espírito de covardia. Isso não provém de Deus. Eu não recebo essas fortalezas da minha mente. Eu não recebo, eu vou colocar minhas contas lá em débito automático, porque eu vou ganhar tempo. O banco tem que assumir o abençoado. Você paga as contas no seu débito automático, paga luz, telefone e convênio e tudo mais, você vai puxar o extrato, tá lá. Saiu da sua conta. E aí a Sabesp te liga e fala, ó, não tá pago aqui, tem 3 meses que tá pago. Ué, mas eu vi no extrato, então o banco ou um ou outro vai ter que ressarcir. Então qual o medo? Então as pessoas põem fortaleza na cabeça da outra. E aí as coisas não prosseguem. E aí as coisas não vão para frente, abençoado. Porque deu ouvidos aquele que está com fortaleza, não é? Então o problema das fortalezas será o próximo capítulo, amém? Então, olha lá, ó. Gideão, o anjo do Senhor. Gideão, olha lá, Juízes 6, 12 a 17. Vamos ver aqui o Gideão, grande homem de Deus, olha lá. Os homens de Deus têm fortaleza, abençoado, mas é o Espírito Santo ali falando, não é? Então você vai fazer uma confissão, abençoada, amém? Não vou me deixar dominar por essa obra da carne. Nenhuma dessas coisas me deixarei dominar. Nenhuma dessas coisas me deixarei dominar. Foi a frase de Paulo, olha lá, ó, em 1 Coríntios 6, versículo 12. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Não vou ter medo de viajar, não vou ter medo de andar de avião, não vou ter medo do escuro, não vou ter medo dessas obras da carne. Quando um anjo do Senhor, quando o anjo passa, hein, abençoado, o anjo fala, hein, dá crédito para o homem e para a mulher de Deus, hein. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. O anjo passou e falou, o Senhor é contigo, Gideão. Homem valente. Gideão, cheio de fortaleza, lhe respondeu. E para quebrar a fortaleza, hein, abençoado? Só Deus, hein? Só o Espírito Santo quebra as fortalezas, como Maria falando conosco na sua palavra. Para entregar uma palavra é preciso, a palavra está escrita, abençoada. Ah, Deus mandou entregar, então entregue a palavra, aquilo que está escrito. Aí saberemos que foi Deus quem entregou, amém? Um homem preparado para isso, é assim que funciona. Ah, Deus mandou entregar. Qual palavra que Deus mandou entregar? Está escrita onde, abençoado? Fique ligeiro, abençoado. Esses profetas aí entregando palavra, Deus mandou falar. Fique ligeiro, abençoado. Então, hoje de manhã, ao estar aqui estudando um pouco, abençoado, o Espírito Santo, ele me disse, não é? O Espírito Santo me disse, uma mãe, um filhinho abençoado. Outra coisa que o Espírito Santo me fez fazer uma analogia. Só o Espírito Santo para quebrar as fortalezas, abençoado, com a palavra dele. Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo, abençoado, para te tirar da lei. Alô, abençoado, só o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo estava fazendo uma comparação comigo hoje, abençoado. Uma mãe, ela tem uma criança de 5, 6 anos e 4 aninhos. E se a criança for muito cabeluda, cabelo muito comprido, olha, para tirar uma lente, abençoado. Para tirar uma lenda daquele tanto de cabelo de uma menina ou de um rapaz, não sei. Vamos falar da menina, vai. Minha filha, quando era bem pequenininha, olha, tinha lente, hein? Tinha muito cabelo abençoado e só eu. Deitava ela no meu colo e ali na cabecinha ia puxando aquelas lendas assim, abençoado. Só mãe faz esse trabalho abençoado, porque é um trabalho difícil. Tem muita lente hoje e tem pior, e vai puxando, e vai passando remédio, e vai passando vinagre, vai passando aquele remédio para não cair no olho. Só uma mãe abençoada
para tirar aquele monte de lende do cabelo. Alô, aqueles piolhos que apareceu. Não sei nem da onde, pessoal. Só uma mãe, alô, só uma mãe tira aquelas lendas que apareceu no cabelo da criança. Só uma mãe tira os piolhos. E é remédio, é inseticida, e é isso, e é aquilo, e é vinagre, e é isso. E tem que tirar, abençoado. A mãe tira. Então, só o Espírito Santo abençoado para tirar essas fortalezas da cabeça e da mente do ser humano. Olha lá o Gideão. O Senhor é contigo, homem valente. Hoje passou e falou. Gideão, cheio de fortaleza, lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor fosse conosco. Então você vai para a guerra já sem fé, abençoado. Alô, já vai. Ai, Senhor meu, se o Senhor fosse conosco, aqui está caracterizada uma fortaleza. Andar por vista e pensar que Deus já não é mais com a pessoa. Aqui está uma pessoa que anda por vista. Mas será? Será? Então, se você colocou o se você colocou a dúvida, você já não está mais andando por fé, abençoado, na palavra que ele disse, ou na palavra que o homem de Deus te entregou. Aqui está caracterizada uma fortaleza, andar por vista e pensar que Deus já não é mais com a pessoa. Tem muita gente pensando que Deus já o abandonou. Ih, tá cheio. Ah, ixi, Deus não liga pra mim não. Já encontrei pessoas assim, abençoadas. Deus não liga pra mim. E a pessoa tá vivendo na terra. Tá só um morto-vivo. Um vivo morto. Deus já não é mais com a pessoa. Tem muita gente pensando que Deus já o abandonou, que o Espírito Santo já caiu dele, que já perdeu a salvação e etc. Tudo isso são fortalezas na mente dessas pessoas e precisam ser destruídas urgentemente. Precisa ser destruída urgentemente, não é, abençoado? Assim que o Espírito Santo ser com essa pessoa, será destruída. Quando o Espírito Santo é com nós, essas fortalezas é destruída. Por isso que em Cristo Jesus, abençoado, nós somos mais que vencedores. É só em Cristo, abençoado. Tudo isso são fortalezas na mente dessas pessoas e precisam ser destruídas urgentemente, porque tudo isso nos sobreveio. Por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo. Pronto, abençoado. Aqui eu vou terminar esse apostolado, amém? Depois, então, vocês perceberam, abençoado, que veio também na mente de Gideão. Ah, Senhor, se o Senhor fosse conosco. Não, você tem que chamar a existência daquilo que você não está vendo, abençoado. Chamar a existência, o Senhor é comigo. Eu sou mais que vencedor. Deus não nos deu espírito de medo, nem de covardia. Eu sou mais que vencedora. Não subo aqui, então eu subo ali. Não subo hoje, vou subir amanhã. Alô, abençoado. Tem que destruir essas fortalezas. Amém? Então, assim é no reino terreno, assim é no reino espiritual. Aquilo que está ligado na terra está ligado no céu. Aquilo que está ligado no céu está ligado na terra. Essa é a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Até mais, abençoado, às 18 horas no Ministério Graça e Apostolado.